Olá, na aula de hoje nós vamos revisar aqui um pouquinho ainda o que é o equilíbrio termodinâmico e também o que são propriedades termodinâmicas. A termodinâmica, como a gente já havia dito, ela é uma área, um ramo da fisicoquímica que trabalha num ponto de vista macroscópico. E ele trabalha fundamentalmente com sistemas que estão em equilíbrio. Então, para nós podermos definir o que é esse equilíbrio termodinâmico, nós vamos dividir os nossos sistemas termodinâmicos em sistemas isolados e sistemas não isolados. Nós já definimos essas duas características anteriormente. Para um sistema que está isolado, ou seja, que não está tendo fluxos de energia nem de matéria entre sistema e vizinhança, ele estará em equilíbrio termodinâmico quando as suas propriedades macroscópicas permanecem constantes com o tempo. Reparem que a gente ainda não definiu o que é propriedade termodinâmica, tá? Então vamos entender por enquanto como propriedade sendo características de interesse do nosso sistema. Quando um sistema termodinâmico não isolado está sendo observado, a gente assegura que ele está em equilíbrio termodinâmico quando duas condições ocorrem simultaneamente. As propriedades macroscópicas desse sistema elas permanecem constantes com o tempo e a remoção do contato com as vizinhanças, ou seja, isolar esse sistema, não provoca alteração nas propriedades do sistema. Se a condição 1 ocorre, mas a condição 2 não, a gente diz que o sistema ele está em estado estacionário, não em equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, imagine uma barra metálica que conecta dois sistemas com temperaturas diferentes. Um, por exemplo, a 10 graus e um a 50. Um extremo dessa barra vai estar a 10 graus e o outro extremo vai estar a 50 graus. E quando o fluxo de energia por essa barra se estabilizar, nós vamos ter um gradiente de temperatura nela que vai de 10 até 50. Quando nós isolamos essa barra do contato com os dois sistemas, o que vai acontecer? Esse gradiente ele não vai se manter. Essa temperatura dessa barra vai se uniformizar, então essa condição final após o isolamento ela seria diferente da condição de estabilidade antes do isolamento. Então ele estaria em estado estacionário e não em equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico ele é a soma, ele é constituído de três partes fundamentais, que é o equilíbrio mecânico, quando não existem forças desbalanceadas atuando sobre o sistema ou dentro do sistema. Um equilíbrio material, quando não ocorre nenhuma reação líquida no sistema e quando não há transferência de matéria de uma parte para outra do sistema ou com a vizinhança. Nós temos concentrações constantes dentro do sistema com o tempo em cada parte dele. Entenda-se essa reação líquida como a taxa nula com que uma reação está ocorrendo. A quantidade formada numa reação é igual à quantidade consumida no caminho inverso. E o equilíbrio térmico é quando não há alteração nas propriedades do sistema e vizinhança quando separados por uma fronteira não adiabática. Se nós lembrarmos, na aula anterior, a gente ainda não definiu o que é calor, né? E nós definimos o que era uma parede adiabática e não adiabática. Então, quando não ocorrem alterações em função da separação por uma fronteira não adiabática, nós dizemos então que está ocorrendo o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio termodinâmico ele é a soma desses três tipos de equilíbrio. Eles têm que estar ocorrendo para se assegurar o equilíbrio termodinâmico. Bom, então quando nós dizemos que
para se estar em equilíbrio termodinâmico, as propriedades devem estar ou permanecer constantes. O que são essas propriedades termodinâmicas? Elas são características do sistema ou da vizinhança. Em geral, a gente se refere mais ao sistema porque o sistema é o objeto de estudo e que trazem para nós informação de interesse sobre ele. Propriedades termodinâmicas, elas precisam ser claramente definidas para que não exista dúvida sobre o que está sendo falado. Então, quando se fala em pressão, o que é pressão? Pressão é a força dividida pela massa, pela área, ou a ação de uma força sobre uma determinada superfície. O que é massa? É a constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração ao se deslocar um corpo. E por aí vai, tá? É preciso que exista um modo direto ou indireto dessa propriedade ser medida. Uma balança mede a massa. Uma entropia vai ser medida como? De uma maneira indireta. E para isso é importante se saber relacionar matematicamente uma propriedade com outras. As propriedades termodinâmicas de um sistema, elas podem ser divididas de uma maneira bem geral em propriedades extensivas e intensivas. A propriedade extensiva é aquela em que o valor para um sistema é a soma do valor para as partes dele. De uma maneira bem simplificada, é aquela em que, quando você divide um sistema em pedaços menores, você divide o valor daquela propriedade em valores proporcionais ao tamanho do pedaço. E as propriedades intensivas são aquelas que não dependem do tamanho do seu sistema macroscópico. São propriedades em que, quando você divide um sistema em vários pedaços, cada pedaço mantém o mesmo valor. Então, como exemplo aí de propriedades extensivas, nós temos o volume e a massa, e como propriedades intensivas, nós temos pressão e temperatura. Composição está colocado nas duas categorias. Por quê? Porque depende de como você vai analisar a composição. Se você entende que a composição de um sistema é a soma dos componentes que estão naquele sistema, então você está avaliando a composição de um modo extensivo. Se você avalia a composição de um sistema de um modo relativo com relação ao todo, qual é a fração de cada componente que você tem, ou qual é a concentração de cada componente no seu sistema, aí você está analisando como uma propriedade intensiva. Sempre é possível transformar uma propriedade extensiva em uma propriedade intensiva, e nós vamos falar sobre isso já já. Bom, existem diversas propriedades termodinâmicas. Quais delas a gente deve estudar? Nós vamos ver aqui que é um bom começo a gente concentrar nossos esforços em observar volume, pressão, composição e temperatura. E a partir dessas informações, em combinação com propriedades que vêm da energia, a gente consegue atingir uma grande gama de propriedades de interesse. Bom, como é que eu faço para uma propriedade extensiva se transformar numa propriedade intensiva? Basta dividir uma propriedade extensiva por outra, que a gente torna ela um valor relativo. Então, como exemplo aí, nós temos a massa específica, que é a massa dividida pelo volume, né, que tem como unidade no sistema internacional o quilograma por metro cúbico. E nós temos o inverso da massa específica, que é o volume específico, que é o volume dividido pela massa. Em muitos casos na termodinâmica, é mais útil se trabalhar com volume específico do que com massa específica, porque é melhor se trabalhar em termos de massa
do sistema do que em termos de volume do sistema. Principalmente ao se trabalhar com, por exemplo, gases. Tá? Na engenharia, é comum se trabalhar com propriedades extensivas de massa. Então, quando a gente fala em massa, em volume específico, é o volume dividido pela massa. Quando se fala em entalpia específica, é o valor de entalpia do sistema dividido pela massa dele. Na química, é mais comum transformar essas propriedades extensivas e intensivas dividindo pela quantidade de matéria. Então, a gente costuma chamar de volume específico molar, ou apenas volume molar, quando a gente divide o volume do sistema pela quantidade de matéria que nós temos nele. Comentamos na aula anterior e nessa aula também que para se trabalhar com termodinâmica é necessário que se utilize um sistema macroscópico e que esse sistema macroscópico ele pode ter um tamanho variado. Então, nós observamos, como exemplos aí, que a gente tem um limite para esse tamanho. Então, nesse primeiro gráfico, a gente observa aí que esse é um comportamento do volume específico de um sistema em função do tamanho dele. Então, seguindo o sentido da seta, a gente observa que quanto menor o tamanho do sistema, a gente chega a uma condição limite em que a gente passa a deixar de ter um comportamento mais previsível, um comportamento ali que chega a se tornar constante e começa a ter um comportamento errante, praticamente aleatório no volume específico. Por que isso acontece? Porque a gente, quando vai diminuindo demais o tamanho de um sistema, o volume de um sistema, pode ser que a gente aleatoriamente pegue um determinado pedaço daquele sistema original que tenha, por acaso, uma quantidade maior de moléculas e vai apresentar um certo volume específico, ou pegue, por acaso, uma outra parte que tenha uma quantidade de moléculas menor, que vai apresentar um volume específico diferente, causando alteração desse modo. Na direita, a gente observa que nós temos potinhos com soluções coloidais de ouro. Num tamanho macroscópico que nós estamos acostumados, o ouro ele é amarelo dourado. Mas à medida que a gente vai se aproximando do tamanho nanométrico, as propriedades passam a variar muito. E quanto menor o tamanho da partícula de ouro, maior a diferença na cor que a gente vai observando. Então, essa é uma propriedade, cor também é uma propriedade termodinâmica, que ela deixa de ter um padrão e muda para um padrão diferente dentro de um sistema nanométrico. Por isso que para sistemas que são muito pequenos, quando a gente começa a ter uma quantidade de moléculas pequena, o que passa a ser importante para a gente é trabalhar com mecânica quântica e com termodinâmica estatística. Bom, então nós temos sistemas que possuem propriedades que devem estar constantes no equilíbrio, né? Então, se nós pegamos um sistema termodinâmico e dentro daquele sistema termodinâmico, cada propriedade intensiva ela é constante ao longo de todo o sistema, a gente diz que esse sistema ele é homogêneo. Então, se eu aleatoriamente escolho uma parte qualquer daquele sistema e analiso aquele pedaço, e essa propriedade intensiva sempre dá o mesmo valor, então eu posso dizer que aquele sistema ele é homogêneo. Se a gente tem um sistema que não é homogêneo, mas possui partes homogêneas, cada parte ou cada segmento desse sistema que é homogêneo é chamado de fase. O mais comum para a gente, que a gente está habituado a ver, é quando a gente tem uma fase líquida, uma fase sólida, uma fase gasosa. Mas podem existir diferentes fases, por exemplo, sólidas, dentro de um mesmo sistema. Eu posso ter areia e pedra dentro de um sistema,
que vão ser duas fases sólidas que são diferentes. A pedra pode ter uma composição homogênea e a areia uma outra composição homogênea distinta. Assim como eu posso ter um sistema com duas fases líquidas ou com combinações diferentes. Quando um sistema ele tem duas ou mais fases, esse sistema é chamado de heterogêneo. Aí, para exemplificar, nós temos água e açúcar. Se a gente tem água e açúcar em uma condição em que eles estão misturados num ponto abaixo da saturação de solubilidade, a gente vai solubilizar totalmente os cristais de açúcar na água e nós vamos criar uma solução homogênea, que nós não vamos conseguir identificar diferenças nem vendo no microscópio. Se qualquer ponto dessa copo com essa solução de água com açúcar, a gente tentar avaliar as propriedades, a gente vai ver que em qualquer ponto elas vão estar iguais. Índice de refração, temperatura, concentração do açúcar, vai estar tudo uniforme. Se a gente continua adicionando açúcar e chega a um ponto em que a gente ultrapassa a saturação ou a solubilidade desse açúcar e começa a se depositar cristais de açúcar no fundo, a gente vai observar que cada cristal de açúcar no fundo vai ter uma composição igual. Então, todos os grãozinhos de açúcar ou todos os cristais de açúcar no fundo, juntos vão constituir uma fase homogênea, mesmo que estejam fisicamente separados dentro do meu sistema. E a fase de solução de açúcar com água, né, a solução aquosa, ela seria uma outra fase. Bom, então o equilíbrio termodinâmico, ou seja, o fato de nós encontrarmos as propriedades termodinâmicas com valores constantes, ele define para a gente o que é um estado termodinâmico. Então, se os valores de todas as propriedades em cada parte das fases de um sistema não variam com o tempo, então esse sistema ele está em equilíbrio e a gente pode dizer então que um estado termodinâmico definido é observado. Se pelo menos uma dessas propriedades varia em algum valor e essa propriedade neste novo valor passa a se tornar constante, então a gente pode dizer que um novo estado termodinâmico foi atingido. Quando a gente fala em estado termodinâmico, a gente está dizendo, então, a gente quer dizer que a variação daquela propriedade, na verdade, ela é muito menor do que a capacidade que a gente tem de medir o valor daquela propriedade, ou está muito abaixo da precisão com que um instrumento é capaz de medir aquela propriedade. O tempo para se atingir a estabilidade também é relativo, porque vai depender do interesse do observador naquele sistema. Por exemplo, para uma reação química que ocorre muito rápido, não é necessário se observar durante um período de tempo muito longo se você está percebendo alguma mudança naquele sistema. Por outro lado, se você observa um processo muito lento, às vezes anos são insuficientes para se garantir que um equilíbrio termodinâmico foi alcançado ou foi alterado. Bom, então fica a pergunta aí. Quantas propriedades termodinâmicas são necessárias, conhecer para se assegurar um estado termodinâmico de um sistema? Essa pergunta nós vamos resolvê-la, nós vamos discuti-la na nossa próxima aula.